A porta invisível, que Hill disse que leva direto ao sucesso. Antes de abrir este conteúdo, respire fundo e saiba. Talvez essa seja a última vez que você vai se sentir tão longe do sucesso, porque o que você vai descobrir agora pode ser exatamente o que faltava para tudo mudar. Se você é novo aqui, inscreva-se agora. Este canal foi criado para pessoas que já entenderam que o sucesso não é uma questão de sorte, mas de vibração, decisão e ação correta. Se você sente que nasceu para vencer, mas algo ainda te bloqueia, então fique até o fim, porque esse pode ser o vídeo mais importante da sua vida. Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça, revelou ao longo de sua obra um segredo que poucos compreenderam de verdade. Ele falava de uma porta invisível, uma passagem sutil, imperceptível aos olhos comuns, que separa os fracassados dos que realizam seus sonhos. Essa porta não está em um lugar físico, ela não está em um diploma, em uma herança ou em uma oportunidade vinda de fora. Essa porta está dentro de você e só se abre quando você reconhece que ela existe. Hill dizia que as maiores conquistas da vida passam por um limiar invisível, um momento de decisão mental e espiritual em que você muda de frequência, rompe com o velho e começa a caminhar com ousadia em direção ao que deseja. Mas o problema é que essa porta está disfarçada. Ela se apresenta em momentos de crise. Ela surge como uma dúvida, como uma prova, como uma queda. E quem não reconhece, volta para o mesmo ciclo. A Bíblia fala disso quando Jesus diz: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem." João 10:9. Hill traduzia essa metáfora como uma conexão direta com o plano espiritual da ação. Ele acreditava que todo ser humano tem momentos-chave em que precisa perceber o chamado invisível do sucesso. Você já teve a sensação de estar a um passo de mudar tudo, mas algo te impediu? Já sentiu que oportunidades passaram e você não percebeu até ser tarde demais? Talvez você tenha visto a porta, mas não reconheceu. Esse vídeo é para abrir seus olhos para essa verdade profunda, porque o que Hill deixou em seus livros não foi apenas uma filosofia de sucesso, foi um mapa para atravessar essa porta invisível e nunca mais voltar para o fracasso. E se você assistir até o fim, vai entender por que algumas pessoas parecem ter sorte o tempo todo, enquanto outras, mesmo com talento e esforço, continuam estagnadas. Você vai perceber que o que separa um destino comum de uma vida extraordinária é uma simples decisão, mas tomada com a consciência certa. A partir de agora, você vai caminhar por entre as palavras de Napoleon Hill, iluminadas por ensinamentos espirituais milenares, e descobrir como abrir essa porta invisível que leva direto ao sucesso. Fique comigo até o final. E no meio do vídeo, quero que você me responda nos comentários: você já sentiu que estava diante dessa porta? O que fez você hesitar? Agora, prepare-se. A primeira parte começa agora. O limiar da consciência. Onde está a porta? Napoleon Hill afirmava com todas as letras: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o que poucos perceberam é que essa afirmação contém a chave da porta invisível. Para ele, o sucesso não era uma escada, era uma passagem, um acesso que se abria quando duas forças se encontravam: o desejo ardente e a fé absoluta. Mas onde está essa porta? Em que momento ela surge? Ela aparece no instante em que você para de procurar fora e começa a ativar o seu poder interno. A maioria das pessoas vive esperando um empurrão do universo, um sinal externo, um atalho que as tire da condição atual. Mas Hill dizia que o verdadeiro caminho começa quando você silencia o mundo e escuta o chamado da sua alma. Essa porta é invisível porque só quem está com os olhos da fé consegue enxergá-la. E mais, só quem está com o coração alinhado à vibração da realização consegue atravessá-la. Ela aparece no meio da dor, no auge da dúvida, no silêncio do desespero.
Quando tudo parece perdido, ela se revela como uma voz interior dizendo: continue, mesmo sem provas de que vai dar certo. Hill viu essa porta quando estava falido, desanimado e desacreditado. Foi nesse momento que ele decidiu escrever um livro sobre sucesso, sem ter alcançado o sucesso ainda. Ele agiu como quem já tinha vencido. E foi essa postura vibracional que ativou a porta invisível em sua vida. A Bíblia confirma esse princípio em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a mão que abre a porta. O desejo ardente é a força que empurra. Você precisa entender que essa porta não se abre para os indecisos, não se abre para os que hesitam, não se abre para os que reclamam, para os que culpam os outros, para os que se veem como vítimas. Ela só se revela quando você diz para si mesmo: eu estou pronto, e mesmo sem ver, eu vou agir. Neste exato momento, talvez ela esteja diante de você. O que vai fazer? Esperar que alguém diga que é possível? Ou vai atravessar mesmo com medo? O sucesso começa quando você entende que a realidade visível é apenas uma extensão da sua decisão invisível. Tudo o que você deseja já existe, mas está atrás dessa porta, e essa porta só se abre por dentro. Se isso está fazendo sentido para você, comente aqui agora: eu estou pronto para atravessar essa porta. Na próxima parte, você vai descobrir como Hill identificava o exato momento em que a porta aparecia e o que ele fazia para nunca mais voltar atrás. O sinal silencioso. Como saber que a porta está se abrindo? Hill dizia que a maioria das pessoas desiste poucos passos antes da vitória. E o motivo disso é trágico. Elas não percebem que já estão diante da porta invisível. É como caminhar no escuro, cheio de esperança, mas sem reconhecer que já chegou ao destino. Segundo ele, essa porta não tem maçaneta visível, não faz barulho, não avisa sua chegada com holofotes. Ela apenas se apresenta como um sussurro interno, como uma inquietação diferente, como um sentimento de urgência acompanhado de uma paz misteriosa. É quando você sente que não pode mais viver como antes. Quando trabalhar por um salário que não te realiza se torna insuportável. Quando acordar e viver a mesma rotina começa a doer mais do que o medo de tentar algo novo. Esse é o sinal. Não é o mundo que muda, é a sua vibração interna que começa a rejeitar a mediocridade. E é nesse instante que a porta se aproxima. Mas atenção, ela sempre vem disfarçada de desafio. Hill chamava isso de a visita do fracasso temporário. Você perde algo, é traído, é rejeitado, fica sem dinheiro, é desacreditado. E aí você pensa: Deus me abandonou. Mas na verdade, foi nesse momento que Deus te aproximou da porta. A Bíblia reforça isso em Apocalipse 3:8. Eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Por isso, nunca amaldiçoe o seu fracasso. Nunca reclame da decepção. Ela é o portal disfarçado. O desafio não veio para te destruir, veio para te provocar a atravessar. Hill dizia que todas as pessoas de sucesso que ele estudou passaram por uma fase sombria, silenciosa e aparentemente sem saída antes da grande virada. Mas o que elas tinham em comum? Elas não recuaram. Elas confiaram no invisível. Elas sabiam que aquilo era a prova final antes da vitória. Você está em um momento assim? Está se sentindo perdido, cansado, frustrado, esgotado por dentro? Isso pode ser o maior sinal de que a porta está diante de você agora. Mas cuidado, ela não vai permanecer aberta para sempre. A hesitação prolongada fecha a porta. A dúvida contínua trava o progresso. Você precisa agir. Não é agir de qualquer jeito. É agir como quem sabe que está na transição. É agir como quem já está do outro lado. Quer um exemplo simples? Comece a se comportar como alguém que já venceu. Hill fazia isso. Ele se vestia bem mesmo sem ter dinheiro. Ele escrevia todos os dias como um autor de sucesso mesmo sem ter livros publicados.
Ele falava como quem já havia transformado vidas, mesmo sem audiência. Ele já vibrava na frequência do sucesso e foi isso que atraiu o sucesso. Essa é a essência do ensinamento. A porta invisível não se abre com chaves externas, ela se escancara com a energia certa. E essa energia nasce de uma decisão inabalável. Se você sentiu um calafrio lendo isso, um arrepio sutil que te fez parar por um segundo, saiba, talvez essa seja a sua confirmação. Você já viu a porta. A pergunta agora é, vai entrar? Comenta aqui embaixo. Eu já reconheço a porta invisível e eu escolho atravessá-la. Na próxima parte você vai aprender o ritual mental que Hill usava todos os dias para manter essa porta aberta e continuar avançando, mesmo diante de obstáculos. O ritual invisível de Hill para manter a porta aberta. Agora que você entendeu como a porta aparece e que ela quase sempre vem disfarçada de crise, chegou a hora de descobrir o que Napoleon Hill fazia todos os dias para manter essa porta aberta e nunca mais voltar para a escuridão da dúvida. Sim, porque não basta atravessar, você precisa se manter do lado certo da porta. E isso exige disciplina mental, emocional e espiritual. Hill chamava isso de manutenção vibracional. Era a prática consciente de alinhar pensamentos, palavras e ações à frequência do sucesso. E qual era o primeiro passo desse ritual? 1. Repetição diária de afirmações alinhadas com o desejo ardente. Hill escrevia e lia em voz alta todos os dias declarações como: eu sou um homem de sucesso. O universo conspira ao meu favor. Eu recebo riquezas em proporção direta à minha fé e ao meu serviço prestado à humanidade. Ele entendia que a mente subconsciente é a guardiã da porta e que ela só permite a permanência no sucesso se for reprogramada. A Bíblia afirma em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Isso quer dizer que o que você fala constrói o mundo em que você vive. 2. Visualização criativa com emoção. Hill não apenas dizia suas afirmações, ele sentia cada palavra como se já fosse real. Visualizava seu sucesso em detalhes, vivia mentalmente a vida que desejava. Ele fechava os olhos e via o dinheiro chegando, as pessoas agradecendo pelos seus livros, os aplausos, as palestras, a família em paz, a casa dos sonhos, a conta bancária transbordando. E sabe o que isso fazia? Ativava a emoção. E a emoção é o combustível da criação. Sem emoção, a visualização é só fantasia. Com emoção, ela vira profecia. 3. Isolamento da negatividade. Hill era radical com quem o fazia duvidar. Ele se afastava de pessoas negativas, de ambientes pesados, de notícias que drenavam sua energia. Ele dizia: a dúvida e o medo são os ladrões da porta do sucesso. Você não pode manter a porta aberta se vive rodeado de vozes que dizem que é impossível, que você não vai conseguir, que o mundo está difícil, que você sonha alto demais. Você precisa criar um escudo espiritual, um campo de força ao seu redor. E isso começa com a seleção do que você ouve, vê e repete. 4. Ação diária, mesmo sem motivação. Esse talvez seja o ponto mais poderoso. Hill agia todos os dias, mesmo quando não tinha resultados, mesmo quando ninguém acreditava. Ele dizia: a ação é o passaporte para o outro lado da porta. Enquanto outros esperavam a fé aparecer, ele criava a fé pelo movimento. Porque quando você se move, o universo responde. E por fim, 5. Gratidão antecipada. Hill agradecia antes de receber. Ele sabia que a gratidão é a prova de que você já acredita. E a crença é o que mantém a porta aberta. Você quer manter a porta do sucesso aberta na sua vida? Então, comece o mesmo ritual. Fale o que você quer todos os dias. Visualize com emoção. Se proteja da negatividade. Haja como se já tivesse vencido. Agradeça como quem já recebeu. Você não vai mais apenas tentar alcançar o sucesso. Você vai viver do outro lado da porta.
e não vai mais aceitar menos do que isso. Se isso está fazendo sentido, escreva agora nos comentários. Esse é o meu ritual. A partir de hoje, eu vivo do lado de dentro. Na próxima parte, vamos revelar o maior inimigo da porta invisível e como ele se disfarça de lógica, de prudência e até de espiritualidade para te impedir de atravessar. O maior inimigo da porta invisível, a lógica disfarçada de medo. A maior tragédia espiritual que impede as pessoas de atravessar a porta invisível que leva ao sucesso não é a ignorância, não é a pobreza, não é a falta de oportunidade, é a lógica travestida de medo. Napoleon Hill via isso em quase todos os casos de fracasso que estudou. Ele dizia que o medo é ardiloso, não aparece dizendo "vou te paralisar". Ele vem vestido de bom senso. Ele diz: espere mais um pouco, você não está pronto. Ou pior, isso não é para você. Seja realista. Mas realista para quem? Para os fracassados? A lógica, quando não está a serviço da fé, se torna um muro. Ela tenta te manter seguro, mas na verdade te mantém estagnado. A lógica dizia que Hill não tinha experiência o suficiente para escrever um livro sobre sucesso. A lógica dizia que ele precisava arrumar um emprego seguro, cuidar da família e abandonar os sonhos. Mas ele percebeu que essa lógica era baseada no medo de errar e não na visão do que era possível. E aqui entra um ponto decisivo. A lógica é alimentada pelas memórias do passado, não pelas possibilidades do futuro. Ela analisa o que deu errado antes e projeta isso como se fosse repetir. Mas a fé é cega para o passado. Ela só enxerga o que ainda não aconteceu e acredita como se já tivesse acontecido. A Bíblia confirma isso em 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. E você? Está andando por fé ou por vista? Se sua mente está cheia de cálculos, medos, comparações e justificativas, então você está sendo enganado por uma lógica que não te serve. Hill enfrentava isso todos os dias. Ele sentia medo, mas não obedecia ao medo. E esse é o segredo. Você pode sentir, mas não pode seguir o medo. O medo vai dizer para esperar mais. A lógica vai apontar todas as falhas do seu plano. Os outros vão te lembrar dos riscos. Mas se você escutar tudo isso, vai se afastar da porta e ela vai desaparecer, porque a porta invisível não responde a argumentos. Ela só responde à vibração da coragem. Coragem não é ausência de medo, é a decisão de atravessar com medo mesmo assim. Você vai continuar esperando a lógica te dar permissão? Ou vai deixar a fé ser o seu guia? Aqui está um teste simples que Hill aplicava em sua mente. Esse pensamento me faz avançar ou recuar. Esse conselho me aproxima do meu sonho ou me mantém na zona de conforto? Essa voz interior está falando de possibilidade ou de limitação? Se a resposta for limitação, é o inimigo tentando fechar a porta. Você precisa silenciar a lógica destrutiva. Parar de pedir permissão para pessoas que nunca atravessaram a porta. Você é o único que pode dizer sim para o seu destino. Comenta aqui agora: eu não obedeço mais ao medo. Minha lógica agora serve à minha fé. Na próxima parte, você vai descobrir a chave secreta que Hill encontrou nas Escrituras e que poucos ousam usar. Uma prática espiritual que ele adaptou ao seu método e que funciona como um empurrão invisível para atravessar qualquer porta. A chave secreta de Hill, inspirada nas Escrituras. A palavra como poder criador. Napoleon Hill sabia que tudo começa pela mente, mas descobriu que tudo ganha forma pelo verbo. A fala não é apenas comunicação, é materialização espiritual. E foi estudando as Escrituras que ele chegou a uma das revelações mais poderosas de toda a sua jornada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Essa não é apenas uma frase bonita da Bíblia, é um código espiritual, uma tecnologia divina. O Verbo,
A palavra é a matriz da criação. Quando você fala, você molda frequências, forma campos vibracionais e define direções para a realidade. Hill entendeu que as palavras, quando pronunciadas com intenção, abrem ou fecham portas invisíveis. E por isso, ele criou um método pessoal que chamava de declaração de domínio. Todos os dias, ele se colocava diante do espelho e dizia em voz alta frases como: "Eu sou mestre do meu destino. Tudo o que preciso está vindo até mim. Meu desejo ardente é lei para o universo. Eu já sou rico, próspero, saudável e realizado." Essas palavras não eram apenas afirmações. Eram comandos espirituais, chaves que giravam fechaduras invisíveis dentro da mente subconsciente. A ciência chama isso de neuroplasticidade. A Bíblia chama de fé viva. Hill chamava de autossugestão criadora. Mas todas concordam em um ponto: o que você repete com emoção se torna realidade. Por isso ele dizia que a maioria das pessoas fracassa porque vive dizendo frases como: "Está difícil", "Eu não tenho sorte", "Isso não é para mim", "Não conheço ninguém importante", "Eu tento, mas nada dá certo". Essas palavras são trancas, correntes, muros. Elas formam prisões invisíveis. Você pode trabalhar duro, estudar muito, investir tudo, mas se suas palavras estiverem negando o seu sonho, a porta não se abre. A Bíblia ensina isso em Marcos 11:23. Se alguém disser a este monte: "Ergue-te e lança-te no mar", e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A pergunta é: o que você tem dito a si mesmo todos os dias? Porque isso define se a porta se abre ou se fecha. A partir de agora, declare com poder: a porta está diante de mim e eu a atravesso com fé. A abundância me reconhece. A minha palavra é semente e eu só planto vitórias. Escreva isso agora nos comentários. Minha palavra cria minha realidade. Eu falo para abrir portas. Na próxima e última parte, você vai entender como viver permanentemente do lado de dentro, como manter-se firme mesmo quando tudo tenta te puxar de volta, e como se tornar a própria porta para outras pessoas que ainda estão presas do lado de fora. Viver do lado de dentro, tornando-se a própria porta para o sucesso. Agora que você entendeu o que é a porta invisível, como reconhecê-la, atravessá-la, e como manter-se do lado de dentro com palavras, fé e ação, resta o passo mais elevado de todos: viver como quem nunca mais volta para a escassez. Napoleon Hill descobriu que não basta atravessar, é preciso habitar a nova frequência. O erro de muitos é pensar que o sucesso é um ponto de chegada, mas Hill ensinava que o sucesso é um estado de consciência, e que você pode estar milionário por fora, mas falido por dentro, se não tiver atravessado a porta certa. Por isso ele dizia que o verdadeiro sucesso não é só riqueza, é paz interior, é consciência de propósito, é servir ao próximo com o seu dom. Viver do lado de dentro é acordar todos os dias sabendo que o universo conspira a seu favor, que as portas que Deus abriu ninguém pode fechar, que você está autorizado espiritualmente a prosperar, impactar, crescer e guiar outros. E é aqui que vem o segredo mais profundo. Depois de atravessar a porta invisível, você se torna uma porta para os outros. Você se torna um exemplo vivo, uma inspiração, uma ponte entre a dúvida e a realização. Hill se tornou essa porta. Ele inspirou milhões, e talvez ele esteja inspirando você agora, mesmo depois de morto, porque a energia do que ele despertou é eterna. E você? Está disposto a ser essa porta para sua família? Para seus filhos? Para sua comunidade? A Bíblia diz em Apocalipse 3:20: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa." O que Hill fez foi abrir essa porta e manter-se de pé ali, como guardião, mostrando aos outros que o caminho existe. Agora é a sua vez.
Você já entendeu o processo, já enxergou os sinais, já aprendeu o ritual, já ativou a palavra, agora precisa fincar o pé no novo território. Escreva isso com força nos comentários. Eu não volto mais. Eu vivo do lado de dentro. E agora eu sou a porta para outros. Deixe que o universo reconheça essa declaração. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, se te despertou, se trouxe luz onde havia dúvida, curta, comente, compartilhe e se inscreva agora. Porque este canal é a casa de quem já atravessou ou está prestes a atravessar. Lembre-se, o sucesso não é uma escada, é uma porta. E agora que ela está aberta, entre e nunca mais saia.